temos tipos de inferência diferentes. Nós temos a inferência frequentista, que se baseia em frequências, pegar uma frequência de valores da hipótese nula e verificar quão frequente sua hipótese é. Então, nós tiramos conclusões a partir de frequências que são encontradas na hipótese nula. Nós temos a estatística chamada Bayesiana, e nós temos a seleção de modelos, e que hoje nós temos o principal cálculo que é feito por um cara chamado Akaike, e que ele tem um critério de Akaike, selecionar qual é o melhor modelo ou hipótese para aquele meu trabalho. Então é uma outra forma de pensar estatisticamente sobre aquilo que nós temos visto e encontrado. Se a gente pensar bem, o Popper, ele dá base de uma filosofia da ciência. O Bayes, ele não faz parte de uma filosofia da ciência, mas ele é baseado em outra filosofia que é indutivista. E podemos pensar em estatística descritiva e inferencial. Descritiva seria descrever meus dados sem fazer nenhum teste estatístico formal, por exemplo, fazer um cálculo de destino, falar sobre diversidade, mas sem não ter nenhum valor de P associado. A inferencial, ela procura pegar parte dos seus dados, fazer um cálculo em cima dele, e aí nós temos a inferência clássica e a bayesiana. A clássica é a frequentista, como vimos, e a bayesiana é que se baseia no indutivismo. E ainda poderíamos falar aqui de estatística inferencial, de seleção de modelos. Então nós temos padrões entre os tipos de inferência. Se nós pensarmos e observarmos bem os tipos de inferência, podemos ver um padrão entre as diferenças, inferências e estatísticas. Então, por exemplo, um padrão que é muito comum e que o Magnus coloca no estatística, sem matemática, é o de verossimilhança. Verossimilhança é uma função dos parâmetros de um modelo estatístico que permite inferir sobre seu valor a partir de um conjunto de observações. Verossimilhança é aquilo que eu já falei, é a partir de um conjunto de observações eu tentar verificar a probabilidade de encontrar determinado parâmetro ou padrão ao acaso. A ideia é que a partir dos dados, a probabilidade de encontrar determinado padrão de dados ou estatística ou hipótese a partir de determinado padrão de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados e eu quero verificar a probabilidade de encontrar alguma dessas coisas lá. Dado que eu tenho um conjunto de dados da hipótese nula, eu quero achar a probabilidade de achar a minha estatística. Então, aqui a ideia é pegar os dados da natureza, amostrar eles, pegar uma representação desses dados e inferir sobre a população novamente a partir do valor de P que eu encontrar. Na Bayesiana e seleção de modelos, a ideia é dados da minha hipótese original para achar minha hipótese inicial ou padrão inicial. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados meu que eu já peguei, calculei, por exemplo, até o DIF ou algum valor estatístico, e agora eu quero, a partir desses dados, eu quero verificar quantas vezes eu consigo achar esse valor para o meu próprio conjunto de dados, e não o conjunto de dados da hipótese nula. Eu quero saber, se eu tenho essa configuração de dados, qual a probabilidade de eu visualizar essa configuração novamente, dado que eu tenho esses dados. A ideia é que todas, em algum nível, utilizam a lógica dedutiva, abdutiva e indutiva que já falamos, e embora haja predominância de alguma destas,